Bom, a gente vai falar sobre embargos à execução. Embargos à execução, que é a forma de defesa do executado, tá? Primeira, dia 7, não lembro. Acho que deve ser a mesma, né? Deve ser a mesma. Verifica se é a mesma. Se for, é isso mesmo. E aí, conforme o tempo vai passando, eu vou mandando as outras, tá? Eu tô terminando. Eu não tinha feito. Terminando. Tá bom? Bom, embargos à execução. Pensem, e aí eu preciso que vocês tenham também, né, no acompanhando, porque nós já falamos sobre cumprimento de sentença, e lá no cumprimento de sentença, nós falamos sobre a defesa do executado no cumprimento de sentença. O que eu falei naquela época? Falei o seguinte, olha, a impugnação ao cumprimento de sentença é muito parecida com os embargos à execução, tá? É muito parecido com os embargos à execução. Então, nós temos algumas regras de diferença que eu vou abordar na aula de hoje, mas a essência dessas defesas, elas são essências muito parecidas. Por quê? Da mesma forma que ocorre na impugnação ao cumprimento de sentença, aqui, por exemplo, nós temos a limitação de teses a serem desenvolvidas dentro da petição, tá? Nós temos essa limitação. Então, o próprio código ele vai dizer quais são os casos em que vai caber embargos à execução. Então, ele está previsto aqui no artigo 914. Então, voltem para o 914, que é a forma de defesa do executado no processo, tá? E aí, o 914 vai dizer o seguinte: o executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. Então, primeiro ponto aqui, né, é que você não precisa garantir o juízo. Isso é uma novidade do novo CPC. Você não precisa garantir o juízo. O que seria garantir o juízo? Ora, eu devo 10 mil reais. Para eu poder me defender, eu tenho que depositar os 10 mil e aí depois eu posso me defender. Não tem mais isso, tá? Então, independentemente de caução, de penhora ou depósito, você pode apresentar os embargos à execução. Esses embargos, eles seguem os moldes de uma petição inicial, tá? O grande lance aqui, ele tá no parágrafo 1º, que é a procedimentabilidade desse embargo. Então, prestem bastante atenção. Os embargos à execução, diz o parágrafo 1º, serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruído com cópias de peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado sob sua responsabilidade pessoal. Então, pessoal, aqui é uma maneira de distribuir os embargos, tá? Então, você não vai mandar os embargos à execução no processo. Então, imagine o seguinte, eu tenho aqui, né, o processo principal. Aqui eu tenho a petição inicial, certo? E aqui eu tenho a decisão que manda pagar. Depois disso eu tenho aqui um prazo de 15 dias, assim como é na impugnação, 15 dias, para fazer o pagamento voluntário ou para apresentar embargos. E aí o embargo, ele vai ser distribuído em autos apartados, ou seja, não liguem aí para os desenhos que são ruins, tá? Aqui, pessoal, essa linha de baixo aí que vocês estão vendo, ela vai gerar um número de processo novo, ela vai gerar um procedimento que vai tramitar por dependência. O que significa isso, por dependência?
No processo físico, deixa eu ver se eu pego aqui para vocês verem. Imaginem no processo físico. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Vocês vão entender. Você que tá pequenininho, ó. Imagine que esse aqui seja o processo físico, tá? Esse é o processo físico. Então esse é o processo de execução. Ele tá fechado com a sua capinha. Na frente tem o número do processo, tem as informações. Aí eu quero dizer o seguinte: eu tenho um processo que ele foi distribuído por dependência, ou seja, ele está em apartado, ele não está aqui dentro, É isso que eu quero que vocês entendam. O processo, quando ele é físico, geralmente ele tem uma capinha de plástico e tem as bailarinas aqui, né? Chama bailarina, salvo engano. Aí o que acontece? Quando você traz os embargos à execução, imagine que isso aqui seja os embargos à execução. Tá aqui mais fininho, mais pequenininho, embargos à execução. Eu quero então distribuir os embargos junto, tá? Em apartado. Lá no fórum, o que vai acontecer? Isso quando era físico, tá, pessoal? Daqui a pouco eu vou explicar como é que é no digital. O que o estagiário vai fazer? Ele vai pegar os dois, aí vai juntar e passar o quê? O barbante. O barbante significa que o processo está, então, em apartado. É só isso, pessoal. É só isso. Eles vão andar juntinhos, tá? Eles vão envelhecer juntos. O barbante vai comer tudo junto. Vai ter cupim nos dois. Eles vão andar juntinhos aqui, ó. Seguro, ó. Aí. Entendeu? É igual Vasco e Derrota. Vasco e Derrota. É desse jeito aqui, ó. Esse nome todo para passar barbante. É isso aí. Processo em apartado é isso, pessoal. É isso, ó. Os dois juntos aqui, tá bom? É isso. Aí um anda em anexo ao outro. Aí o juiz decide aqui dentro e mantém esse aqui. Mas os dois estão sempre amarradinhos pelo barbante. Tá bom? Aí veio a tecnologia, né? Veio a tecnologia. O que a tecnologia trouxe? Você lida com isso no estágio. Você deve estagiar então na Justiça Federal, né? Que aquela bosta é físico ainda, né? Desgraça. PFN piorou. PFN. Aí, porque lida com o processo da Justiça Federal. Então é físico, né? Físico. Tá. Aí veio a tecnologia, né? Então nós tivemos os processos digitais. Como é que funciona no processo digital? É mais simples ainda do que esse exemplo do barbante, tá? No processo digital, o que acontece? Você tem um número do processo e aí a partir desse número você acessa esse processo. Então tem uma tela lá, Tem as informações, tem as petições, tem tudo. E aí dentro dessa tela vai ter um link dizendo assim, ó, processo por dependência, número tal, embargos à execução. Você clica no link e aí ele vai direto pro processo dos embargos. Ele cria uma outra pasta que vai tratar somente dos embargos. Então, é mais simples ainda. É por isso que ele é distribuído em apartado, tá? Muitos acadêmicos, quando não tem essa prática, né, forense, têm dificuldade em entender o que é um processo distribuído por dependência, autuado em apartado, mas é assim... É simples assim como eu tô falando para vocês, tá? Então não tem muita... PFN é Procuradoria da Fazenda Nacional. São os caras que cobram aí as dívidas da União. Os caras que cobram a dívida da União, tá? Certo? Beleza, pessoal? Tranquilo? Parágrafo 1º diz isso aí, tá? Aí nós temos o prazo. O prazo dos embargos é 15 dias. 15 dias. Beleza? Prazo de 15 dias. Aí o que diz o artigo 915, que é o que fala do prazo. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 dias, contado conforme o caso, na forma do artigo 231. 231 fala do começo do dia, né? Quando que começa a contar o prazo. Vocês sabem contar prazo já? Vocês já sabem contar prazo? Se não sabem, quando a gente voltar às nossas aulas
presenciais a gente faz aí um treinamento de prazo. Isso eu não fiz, né? Esse treinamento com vocês é porque eu tô aqui sem saber mais o que aconteceu na vida aí no ano de 2020. Eu já esqueci tudo que eu falei para vocês pessoalmente, até as piadas eu não lembro mais, então eu tô repetindo as piadas, as histórias, né? É normal esse lance de ficar em casa, e agora que chegou a senha aí, né? Meu negócio ficou meio tenso, mas beleza. Contagem desse prazo é a partir da citação, tá? A partir da citação, o prazo começa a contar. Aí, pessoal, o que importa mesmo aqui para o embargo é o artigo 917. Artigo 917, né? 917, que é o que você pode alegar. O que você pode alegar nos embargos, né? Ou seja, os embargos à execução, assim como a impugnação ao cumprimento de sentença, eles são defesas de fundamentação vinculada. Você não pode alegar outras coisas que não aquelas que estão previstas ali nesse artigo. Então, o 917 ele é de grande importância para quem vai fazer os embargos ou para quem está estudando sobre embargos, tem que ter esse 917 na cabeça aí. São poucos incisos, são apenas 6 incisos. Então diz o 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar, inciso 1, inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, certo? Inciso 2, penhora incorreta ou avaliação errônea. Vocês estão lembrando disso? Tá lá na impugnação ao cumprimento de sentença também. Nós já estudamos isso. Eu vou apenas relembrar um pouco aí cada inciso. Inciso 3, excesso de execução ou cumulação indevida de execuções. Inciso 4, daqui a pouco eu falo um a um, tá, pessoal? Retenção por benfeitorias necessárias ou úteis nos casos de execução para entrega de coisa certa. Inciso 5, incompetência absoluta ou relativa do juízo de execução. E inciso 6, qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. Aqui, pessoal, vamos começar pelo inciso 1. O título é inexequível, né? É impossível. Você imagine uma obrigação que você tem que uma obrigação de fazer, por exemplo, né? Seria impossível porque você não trabalha mais com isso. Teria que converter isso em perdas e danos. A obrigação é inexigível, né? Como é que você vai fazer algo se você não recebeu para isso? Seria mais ou menos isso. Inciso 2, penhora incorreta ou avaliação errônea. Nós falamos sobre isso também. Imagine um imóvel penhorado para a satisfação de uma dívida, e aí no momento da avaliação, o imóvel é avaliado num valor muito abaixo do que ele realmente vale, tá? Ou muito acima do que ele realmente vale. Avaliação errônea pode ser para mais ou pode ser para menos. Excesso de execução. Esse aqui é o grande, digamos assim, o inciso mais comum nos embargos à execução, tá? O excesso de execução ou acumulação indevida de execuções. Por quê? Como nós vimos no começo das nossas aulas de processo de execução, existe um princípio chamado de princípio da menor onerosidade do executado. E naquela época eu falei o seguinte: olha, o princípio da menor onerosidade do executado significa que você vai ter que utilizar os mecanismos que sejam menos onerosos para o executado. O problema aqui é o seguinte: esse excesso na execução, menor onerosidade, ele deve ser interpretado em conjunto com o princípio da efetividade, né? Nós temos o princípio da efetividade, que é justamente um princípio que visa garantir a satisfação do crédito. De que adianta ter um processo de execução ou um processo de conhecimento com sentença que reconhece a obrigação, teve a sentença, se isso não vai ser efetivado, se a pessoa que ganhou, ganhou, mas não levou, né? Então não adianta de nada, o processo tem que ser efetivo, né? Então nem tudo é excesso na execução, mas vamos imaginar uma situação que seria excesso na execução. Você tem ali uma ordem de penhora.
Então você tem, por exemplo, a penhora online como preferível para garantir a execução. Só que ao invés de fazer uma penhora online, o juiz vai e bloqueia o automóvel e manda apreender o automóvel, sendo que esse automóvel serve como instrumento de trabalho do executado, né? Então, o executado tem dinheiro na conta, e ao invés do juiz determinar, ou o exequente solicitar a penhora online, ele solicita o bloqueio, a penhora de um veículo, o juiz acata a penhora do veículo, o veículo é penhorado, é apreendido, e aí, logicamente, a meu ver, fica caracterizado o excesso na execução, justamente pelo fato de que, primeiro, que o carro é instrumento de trabalho, né? Então teria um excesso de execução, iria ferir o princípio da menor onerosidade do executado, e além disso, não foi respeitado a ordem preferencial ali de penhora, certo? Então, seria basicamente isso. O inciso 4 fala da retenção por benfeitorias necessárias e úteis, ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa. Então, imagine o seguinte: eu estou pedindo o meu imóvel de volta. Estou pedindo meu imóvel de volta. Ocorre que a pessoa que comprou o imóvel, né, que a gente fez um contrato, o contrato não foi cumprido, executei o contrato, pedi a entrega de coisa certa, uma obrigação de entregar coisa certa, que a gente vai estudar, inclusive, ainda, tá? E aí, essa pessoa que comprou a casa e não pagou, provavelmente, né, ela fez benfeitorias necessárias e úteis dentro da casa. E aí a casa é devolvida. O que o executado pode fazer? Pode opor embargos à execução para que seja feita uma benfeitoria, uma retenção dos valores referentes às benfeitorias necessárias ou úteis. Lembrando que essas benfeitorias devem ser necessárias ou úteis. Benfeitorias voluptuárias não entram aqui. Então, por exemplo, eu tive que trocar o telhado porque a pessoa me entregou a casa, ela informou que o telhado estava funcionando, estava normal, e quando eu entrei na casa molhou tudo, estava tudo cheio de goteira, eu troquei o telhado todinho, e agora ela vem cobrar a casa de volta, beleza, eu até devolvo, mas eu quero o valor ou então a minha esteira de volta, né? Então a picuinha, né, o código ele vai te influenciar, ele vai te induzir a brigar, fazer picuinha, se bem que eu não sei como é que vocês são muito construtores aí, mas eu nunca tive que fazer telhado de casa, né? Eu não sei se é muito caro fazer um telhado de uma casa completa, deve ser, né? Enfim, mas seria um exemplo, né? Nesse sentido, tive que trocar toda a fiação da casa porque estava tudo dando curto, enfim, seriam benfeitorias necessárias. O inciso 5, a incompetência absoluta ou relativa do juízo, né? Então nós podemos ter uma incompetência absoluta, né? Pode ter, por exemplo, o objeto do contrato pode ser em outra comarca, o réu, o executado pode morar em outra comarca, e aí segue-se a linha ali que vocês já conhecem de ordem da competência. Ou pode ser uma incompetência relativa, como por exemplo, uma cláusula de foro de eleição, né? Foro de eleição. Então qualquer problema, aquela cláusula que vocês devem conhecer, qualquer problema relacionado a esse contrato será resolvido na comarca de Rio Branco. Mesmo que a gente more em Cruzeiro do Sul, mas se tiver uma cláusula de foro de eleição, seria uma incompetência relativa e você poderia alegar isso em juízo para poder se livrar aí do processo. O processo seria, então, remetido ao juízo competente. Inciso 6. Qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. Aqui no inciso 6, ele vai trazer os parágrafos que vão terminar de explicar ele. Mas qualquer matéria que você poderia arguir no processo de conhecimento, que seria lícito, né? As matérias, por exemplo, causas de nulidades, enfim,
teve uma nulidade aqui, eu posso arguir, tá? Fatos modificativos, extintivos do direito também eu posso também arguir com base no inciso 6. Aí o parágrafo 2º vem explicando o que é excesso na execução, tá? Excesso na execução, o exequente pleiteia a quantia superior à do título, seria excesso na execução. O excesso na execução recai sobre coisa diversa daquela declarada no título, então nosso contrato dizia respeito a um determinado bem e você está cobrando outro bem. Se processa de modo diferente do que foi determinado no título também, né? Excepto no adimplemento dos contratos, aqui o inciso 4, o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado. Então, nós temos um contrato, isso aí é chamado exceptio no adimplemento dos contratos, né? Em latim, que significa que você, exceção do contrato não cumprido, você não vai poder cobrar algo, uma obrigação contratual, se você não cumpriu a sua parte nessa obrigação contratual. Então, seria, no caso, excesso na execução. O exequente não prova que a condição se realizou, né? Se esse contrato tinha uma condição e o exequente não provar que ela se realizou, né? Lembrem-se da condição termo e encargo. Seria esse o caso. Ok? Aí... eu acabei pulando o 916, que ele é muito importante, tá? Perdão. Falamos sobre o 917. O 917 é o que o executado vai poder alegar nos embargos, mas eu acabei esquecendo do 916. Acabei esquecendo do 916, tá? O 916, ele é chamado de moratória legal, tá? Então a gente fecha essa parte de defesa do executado em relação aos embargos da execução. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso, mais um pouquinho ali na frente, que é a arguição de impedimento de suspeição e a rejeição dos embargos. Mas vamos falar sobre o 916. Isso está tudo organizado no material que eu vou mandar para vocês, tá? O 916 é chamado de moratória legal. O que seria isso? É muito comum você imaginar que dentro de um processo judicial de cobrança de dívida ou de reconhecimento de uma situação que vai gerar um crédito, você imaginar que esse crédito, esse valor, ele não pode ser parcelado, tá? Então, ele não pode ser parcelado. Então, você... E é proibido, inclusive, você fazer a chamada purgação da mora. Purgação da mora é o seguinte: eu devo 10, eu vou depositar 500 aqui em juízo, depois eu deposito mais 700 em juízo e mais 1.000 em juízo. Isso não pode. Seria a purgação da mora, não é permitido. Purgar a mora é pagar o valor inteiro. Aí você simplesmente se livra, né? Você satisfaz o crédito. Mas esse tipo de purgação da mora não é permitido. Então você não pode ficar pagando miúdo não. Beleza? E aí, em tese, você não pode também parcelar. Mas existe um dispositivo que pouca gente conhece, pouca gente sabe, eu não sei como que pouca gente conhece esse dispositivo, que é o artigo 916 do Código de Processo Civil. O artigo 916, ele traz a possibilidade de obrigatoriamente haver o parcelamento do crédito, tá? Obrigatoriamente vai haver o parcelamento desse crédito. Então é uma forma do executado obrigar o exequente a receber de forma parcelada. Claro, existem algumas regras, mas são regras simples de se cumprir. E o que seria essa moratória legal? Imagine o seguinte: você deve 10 mil reais. 10 mil reais é o crédito líquido do processo. Você vai ter que depositar 30% desse valor, ou seja, 3 mil reais. Depositei 30% do valor em juízo no prazo dos embargos, tá? Então, deixa eu puxar aqui, que aqui
também, tá? É o prazo para a moratória legal. Você não vai poder ajuizar embargos à execução. Se você quer utilizar a moratória legal, esse prazo de 15 dias é o prazo para você fazer isso. Então, eu estou devendo 10 mil, eu vou lá, deposito 30%, e aí eu vou poder pagar o restante em 6 vezes, tá? Então, eu vou poder pagar o restante que me falta em 6 parcelas iguais, certo? Então, olha o que diz o 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovado o depósito de 30% do valor em execução, acrescido, logicamente, de custas e honorários do advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% ao mês. Então eu vou poder fazer isso, tá? Eu vou poder obrigar. E aí não depende da anuência, do exequente, ok? O parágrafo 1º do 916 fala que o exequente será intimado para se manifestar sobre o preenchimento dos pressupostos do caput, né? Então será que ele depositou o valor correto, aos 30% mesmo e tal? E o juiz vai decidir o requerimento em 5 dias. O juiz tem prazo aí para decidir. Enquanto não apreciado o requerimento, o executado terá de depositar as parcelas vincendas, facultado ao exequente o seu levantamento. Tá? Então ele já vai ter que começar a depositar aquele valor. Deferida a proposta, diz o parágrafo 3º, o exequente levantará a quantia depositada e serão suspensos os atos executivos. Tá? Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, que será convertido em penhora. Então é como se fosse feita uma penhora online. O parágrafo 5º, não pagamento de qualquer das prestações desse parcelamento. Então, se perguntarem para vocês, é possível parcelamento dentro de um processo? Sim, é possível. No processo de execução, você deposita 30%, no prazo dos embargos a execução, e parcela o restante em 6 vezes, tá? Então, se você não paga uma das parcelas, aí você tem o vencimento antecipado, né? Diz o inciso 1, vencimento das prestações subsequentes e o prosseguimento do processo com o imediato reinício dos atos executivos. Inciso 2, a imposição ao executado de multa de 10% sobre o valor das prestações não pagas. Então, se você vai pedir o parcelamento, a moratória legal, cuidado, porque se você não cumprir, vai acabar te penalizando. O parágrafo 6º é o que eu acabei de falar para vocês. A opção pelo parcelamento de que trata esse artigo importa renúncia ao direito de opor embargos. Então, como eu coloquei aqui no quadro, ou você opta pela moratória legal, ou você opta pelos embargos à execução, ok? Aí vem o grande lance, tá? Aí vem o grande lance, muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo, que é o parágrafo 7º. O parágrafo 7º desse artigo, ele estabelece uma restrição para a moratória legal. E qual é essa restrição? Essa moratória legal não se aplica ao cumprimento de sentença. Então, se você teve um processo de conhecimento, aí o juiz condenou o réu a pagar 10 mil reais, aí evoluiu esse processo para a fase de cumprimento de sentença. Aí você está na fase de cumprimento de sentença, está no prazo da impugnação ao cumprimento de sentença, você não pode fazer o pedido de moratória legal e nem depositar 30% e parcelar o restante em 6 vezes. Somente no processo de execução que não seja cumprimento de sentença, tá? Somente no processo de execução de título extrajudicial, enfim, para pagar a quantia certa, tá? Muito cuidado com esse parágrafo 7º, porque ele pode aí induzir vocês a erro. Geralmente, eu gosto muito de cobrar, esse artigo, tá? Esse parágrafo. E ele cai muito também nos exames, nas provas, na prova da OAB, enfim. Certo? Aí,
para finalizar essa parte de embargos à execução, nós temos o artigo 920, tá? O artigo 920 diz o seguinte: recebidos os embargos, inciso 1, o exequente será ouvido no prazo de 15 dias. Então, o exequente vai poder impugnar os embargos. Inciso 2, a seguir o juiz julgará imediatamente o pedido ou designará a audiência. Lembrando, pessoal, a audiência sempre pode ser designada, tá? Como o código ele é pautado pelo princípio da promoção pelo Estado, pela autocomposição, então sempre vai ser possível se fazer a designação de audiência de conciliação, seria uma audiência de conciliação da penhora, enfim. Inciso 3, encerrada a instrução, o juiz proferirá sentença, tá? Então ele vai proferir a sentença executiva, finalizando aí essa parte de embargos à execução, tá? Seguindo basicamente aquilo que nós vimos lá em impugnação ao cumprimento de sentença. Para finalizar ainda mais, tá? Eu informo aos senhores que não existe apenas embargos à execução como método de defesa do executado. Nós temos um outro método de defesa, que é muito famoso, ele é muito famoso na prática, é muito famoso na doutrina e é muito famoso na jurisprudência, mas que ele não tem, em tese, ele não tem previsão legal. Não tem previsão legal. Não tinha previsão legal no código anterior, continua sem previsão legal no código de 15, tá? Não, continua sem previsão legal. E qual é essa forma de defesa? Se chama exceção. Vou digitar para vocês aqui, de pré-executividade. Exceção de pré-executividade é o nome dessa outra forma de defesa do executado. E quando que vai ser possível a exceção de pré-executividade? Imagine o seguinte, pessoal. Nós temos aqui o processo de execução. Vocês estão olhando para o quadro branco aí, mal desenhado, mas está aí o quadro branco. E no quadro branco nós temos duas linhas do tempo. A primeira linha do tempo diz respeito ao processo principal de execução. Então esse processo ele inicia com uma petição inicial de execução. Aí você tem o prazo para pagamento voluntário, os 15 dias. Então, se não for feito o pagamento, você tem um prazo. Esse mesmo prazo é o prazo para embargos à execução, tá? É um prazo de 15 dias. É um prazo peremptório, tá? É um prazo peremptório. O que é um prazo peremptório? Encerrado esse prazo de 15 dias, acabou, né? Você tem uma preclusão temporal do ato processual. Então, você não vai poder ajuizar embargos à execução depois de findo aí o prazo, de finalizado o prazo, terminado o prazo de 15 dias. O problema é o seguinte, imagine que depois de encerrado esse prazo, você se depare, por exemplo, com um vício, uma nulidade no processo, e aí você não tem como embargar essa nulidade. Vou dar um exemplo, que é muito comum de acontecer. Passou o prazo dos embargos à execução, e aí foi feita uma penhora de um bem impenhorável. Lembre-se das impenhorabilidades. Vamos dar um exemplo do bem de família, aqui que é o mais comum, ou de salário, tá? Dois exemplos emblemáticos, dois exemplos que vem à cabeça quando você fala de impenhorabilidade. O que vem à cabeça primeiro é bem de família e salário. Salário é impenhorável, bem de família é impenhorável. Pelo menos em regra, tá? Bem de família pode até ser penhorado se a cobrança, o processo de execução for referente àquele próprio bem que foi dado em garantia. Fora isso, em tese, né, em regra, ele não pode ser penhorado, ele é impenhorável. Aí você imagina o seguinte: esse bem de família ou esse salário foi penhorado, teve uma penhora online, já passou o prazo de embargos há muito tempo, há muitos meses, e aí você teve uma penhora online que pegou, foi bem no dia do teu salário.
Que geralmente, o que o advogado do exequente vai fazer? Ele sabe que o cara é funcionário público, aí ele vê lá o dia do recebimento, porque a penhora online ela só dura um dia, tá? Ela vai na tua conta, ela come tudo que tem, e aí no dia seguinte ela já saiu, tá? O que é, até na minha opinião, que deveria, se você tem um Bacen Jude na conta, deveria ficar na conta, mas beleza, né? Mas aí, imagina o seguinte, passado esse prazo de embase à execução, você então tem a penhora do teu salário. Teu salário todinho foi penhorado. Então tu vai ficar ali lascado naquele mês. E isso é nulidade. Por quê? Porque você teve uma penhora sobre um bem impenhorável, sobre um crédito impenhorável. O que a doutrina fez? Olha, se acontecer, por exemplo, de uma nulidade, e aí quando eu falo de nulidade, uma nulidade absoluta, tá? Que é uma matéria de ordem pública. Se acontecer isso, nós temos que deixar com que o executado, por meio de uma petição simples, informe essa nulidade para que a gente possa, então, desfazer essa nulidade. E aí a doutrina deu o nome de exceção de pré-executividade em relação a isso. Por que a doutrina resolveu criar isso? E aí você pode falar, mas a doutrina está legislando, a jurisprudência está legislando? Na verdade não, pessoal, na verdade não. Por quê? Porque essa é uma matéria que pode ser conhecida de ofício pelo juiz. E como pode ser conhecida de ofício, conhecida de ofício, não tem problema nenhum você fazer um pedido apenas para relembrar, tá? Mas, segundo a doutrina aqui que nós acompanhamos, segundo o professor Fred Didier, o professor Daniel, a exceção de pré-executividade, ela tem uma base legal no artigo 803, tá? Então, a base legal seria o 803, eu vou já ler o 803 para vocês, mas eu quero primeiro falar do prazo, tá? Como eu falei, nós temos o embargo à execução, prazo de 15 dias, e depois nós temos a possibilidade da exceção de pré-executividade. O que eu quero dizer é o seguinte: como é matéria de ordem pública, como a exceção de pré-executividade, ela diz respeito a uma matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício pelo juiz a qualquer tempo e grau de jurisdição, ela não tem prazo, tá? Ela não tem prazo, ela pode ser oposta a qualquer momento. Então, a exceção de pré-executividade não tem prazo. Ok? E aí o 803 ele fala da nulidade na execução, tá? Nulidade na execução. Então é nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível, o executado não for regularmente citado também, foi instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrência do termo. Parágrafo único, a nulidade de que cuida esse artigo será pronunciada pelo juiz de ofício a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. Então, quando o parágrafo único fala isso, de ofício ou a requerimento da parte, ele, segundo a doutrina, né, que você não tem lá especificamente da exceção de pré-executividade no código, mas segundo a doutrina, isso aqui seria a positivação da exceção de pré-executividade. Tá? Seria mais ou menos isso. Artigo 803. Vou colocar o 803 aqui para vocês. 803. Beleza? Tranquilo? Você tem aí esta nulidade. Lembrando que a doutrina aceita também quando você tem um bem impenhorável, passou o prazo do embargo de execução, você pode ajuizar a exceção de pré-executividade, que seria, de fato, essa forma aí de defesa do executado. Certo? Bom, pessoal, dito isto, a gente finaliza essa parte de defesas do executado, tá bom?